Por um tempo trabalhei como guarda florestal na Floresta Nacional de Chippewa, no norte de Minnesota. Não vou revelar meu nome verdadeiro e nem dizer exatamente quando isso aconteceu, mas vou afirmar que vi algumas coisas que ainda me dão calafrios. Há um incidente que se destaca acima de todos os outros, do tipo que faz você questionar tudo o que achava que sabia sobre a natureza humana e as coisas malucas que acontecem na mente de certas pessoas. Aconteceu em 1 de outubro. Tivemos um outono anormalmente quente naquele ano, e as cores da estação estavam absolutamente deslumbrantes. Os turistas vinham em massa para a floresta para ver a folhagem. Por mais que eu amasse a beleza do lugar, isso definitivamente significava mais trabalho para nós, guardas. Mais lixo, mais caminhantes perdidos, mais pessoas bêbadas e desrespeitosas. Eu estava trabalhando até tarde da noite, fazendo minhas rondas habituais no meu caminhão para garantir que todos os acampamentos estivessem tranquilos e que ninguém estivesse causando problemas. Acho que eram por volta das 2 da manhã. Eu estava em uma estrada de acesso bastante remota que serpenteia por uma das partes mais densas da floresta. Não há sinal de celular lá e você está a cerca de 30 minutos de qualquer tipo de civilização. Ao fazer uma curva, os faróis do meu caminhão iluminaram algo na estrada, talvez 100 metros à frente. Minha mente imediatamente pensou em um cervo. Obviamente temos muitos deles por aqui. Eles sempre aparecem na frente dos veículos também, o que pode causar um grande estrago e até mortes. No entanto, à medida que me aproximava, percebi que era uma pessoa parada imóvel no meio da estrada. Muito estranho. Não me entenda mal, encontrar caminhantes à noite não é incomum. Às vezes, recebemos grupos que subestimam a trilha e acabam voltando muito depois de escurecer. Mas tão longe assim, às 2 da manhã, sem equipamento, sem lanterna, era extremamente esquisito. Parei a cerca de 6 metros de distância. Então liguei o holofote. A figura não se mexeu nem reagiu de forma alguma. Eu tinha certeza de que era um homem, provavelmente na faixa dos 50 ou 60 anos, com cabelos longos e grisalhos e uma barba gigante. Ele estava vestindo roupas sujas e rasgadas que pareciam não ter sido lavadas há meses. E ele estava apenas parado ali, olhando fixamente para frente com uma expressão vazia. Baixei a janela e coloquei a cabeça para fora. O chamei, me apresentando primeiro e depois perguntando: "Você está bem? Precisa de ajuda?" Nenhuma resposta, nem mesmo um piscar de olhos. Alarmes começaram a soar na minha cabeça, mas eu sabia que precisava verificar como ele estava. Saí do veículo com uma das mãos no meu spray de pimenta para ursos, a melhor defesa não letal que nos era permitida. "Senhor, você pode me ouvir? Está machucado?" À medida que me aproximava, os pelos na nuca se arrepiaram. Algo estava muito errado com aquele sujeito. A pele dele tinha uma tonalidade acinzentada e seus olhos pareciam muito errados. Eram intensos demais, focados demais, e ele estava completamente imóvel. Eu nem conseguia ver seu peito se movendo com a respiração. Eu estava a cerca de 2 metros de distância quando ele finalmente se mexeu. Sua cabeça virou para mim tão rápido que juro que ouvi seu pescoço estalar. Então ele sorriu. Nunca vi um sorriso como aquele, antes ou depois. Não era largo ou maníaco, como se costuma ouvir em outras histórias. Em vez disso, era pequeno, normal e absolutamente aterrorizante. Era como o olhar de um carnívoro que sabe que encurralou sua presa. Sua voz, quando ele falou, era suave e rouca, como aquelas de pessoas que bebem e fumam muito, sabe? Estive esperando. Eu cambaleei para trás, tentando segurar o spray de pimenta. "Senhor, vou precisar que você fique onde está." Mas ele deu um passo à frente mesmo assim, ainda com aquele sorriso horrível. "Estive esperando por você." Ele começou a cantar. Eu estava começando a pensar que isso era uma pegadinha muito horrível,
ou que esse homem era completamente insano. Apontei o spray para ele. Fique onde está, eu vou usar isso. Ele riu, uma risada seca que ecoou pela floresta ao redor. Estou esperando, sempre estarei. Apavorado, pulverizei com força total no rosto. E não estou exagerando, o homem nem sequer piscou. Não houve nenhuma mudança em seu rosto, expressão ou movimento antes ou depois. Ele continuou sorrindo e caminhando em minha direção. Eu corri. Esqueça o treinamento, eu corri como um louco de volta para o meu caminhão e pude ouvi-lo atrás de mim com seus passos assustadoramente silenciosos. Me joguei no assento do motorista e bati a porta com força. Procurei desesperadamente pelas chaves. Quando olhei para cima para colocá-las na ignição, olhei para a esquerda. O rosto do homem estava pressionado bem contra o vidro da janela do lado do motorista. Aquele sorriso infernal era mais aterrorizante de perto. Finalmente consegui colocar a chave na ignição e acelerei. Os pneus chiaram enquanto eu saía disparado pela estrada. No retrovisor, pude vê-lo parado no meio da estrada, observando alegremente enquanto eu fugia. Segurei o volante com força, dirigindo rápido demais pela estrada sinuosa da floresta. Só desacelerei quando cheguei à estação principal dos guardas. Cheguei derrapando no estacionamento e corri para dentro, gritando por alguém. Me encontraram quase histérico. Quando finalmente consegui recuperar o fôlego e me acalmar o suficiente, contei a eles o que aconteceu. Eles acharam que eu estava louco. Alguns dos caras saíram para verificar meu caminhão, e isso os calou rapidamente. Na janela havia uma impressão perfeita de uma mão e um rosto, e a coisa estranha sobre a impressão da mão era o formato. Os dedos eram anormalmente longos e finos, e a palma muito estreita. Isso os convenceu a ir procurar o homem onde eu disse tê-lo visto, mas eles nunca encontraram nenhum sinal dele lá. Os superiores tentaram passar isso como sendo um morador de rua ou um viciado em drogas. Eu esperava que fosse só isso, mas o jeito que ele falou e se moveu era muito diferente de tudo que já vi. Esse homem, pelo menos para mim, era algo completamente diferente. Continuei trabalhando no parque por mais um ano, mas não fui o mesmo depois disso. Esse foi de longe o encontro de trabalho mais assustador que já tive. Tenho ouvido as histórias do seu canal há alguns meses, e agora quero compartilhar uma que eu gostaria de não acreditar, embora tenha sido eu quem a vivenciou. Para que possam entender primeiro, devo explicar que o lugar onde esta história se desenrola ainda pertence à minha família, embora não seja mais possível viver lá. Mudei-me para essa casa quando tinha 14 anos. Não era uma zona completamente urbanizada, e isso a tornava um lugar muito tranquilo. A casa tinha 3 andares, e eu finalmente teria um quarto só meu. Minha janela dava para o jardim que tínhamos, permitindo-me também ver as outras casas do bairro e o terreno que tínhamos atrás. Essa propriedade era contígua a uma ampla zona de cultivo que fazia fronteira com o nosso jardim, separado dele por um muro de mais ou menos 3 metros. Tinha a aparência de ter sido um milharal pelos restos das plantas que podiam ser vistos, mas pelo menos desde que chegamos, nunca vimos algo germinar ali, e até mesmo as ervas daninhas eram muito escassas. As únicas plantas que ainda podiam ser vistas de pé eram um grupo de caniços completamente secos, um grupo de hastes muito altas, parecidas com bambu, e uma árvore menor, que, segundo me disseram, era uma cerejeira, embora eu nunca a tivesse visto florescer. Costumava ser um lugar muito solitário, com uma pequena casa no meio, desmoronada, e um poço que havia deixado de funcionar há anos. Até meu pai dizia que aquele solo era infértil e que nenhuma colheita poderia prosperar ali. Era como se a terra estivesse amaldiçoada, ou como se alguém não permitisse que as plantas crescessem. Ele sempre dizia isso como uma piada,
e na época cometi o erro de não dar muita importância. Os antigos donos eram 2 idosos que não frequentavam o lugar, embora tivessem tido discussões com vários vizinhos, pois se queixavam de que cães e pessoas de má índole costumavam ir para lá durante as noites em busca de abrigo. Meus pais sempre me diziam para ter cuidado com eles, e uma vez até afirmaram que estavam envolvidos em assuntos pouco cristãos. Não lembro de ter ouvido a palavra bruxaria, mas muitos pareciam supor que era isso que eles faziam, ou que no mínimo tinham algo a ver com a prática de rituais ou adoração a símbolos estranhos. Eles não tinham provas disso, mas se tornou um boato local que passou de boca em boca na comunidade, provocando rejeição a tudo o que estivesse relacionado a eles. Naquela noite em particular, lembro-me de que meus pais saíram para trabalhar e me disseram que não voltariam até a manhã seguinte. Era a primeira vez que eu ficaria sozinha naquela casa à noite, então fiquei muito animada e planejava convidar algumas amigas para assistir a filmes. Meus pais, no entanto, estavam chatos naquele dia e me proibiram terminantemente de deixar entrar alguém na casa ou até mesmo no jardim. Fiquei com raiva deles por acharem que sozinha estaria segura, mas acabei cedendo e quando se foram, me tranquei. Às 8 aqueci meu jantar e me sentei em frente à televisão na sala para assistir a um filme. Meus pais me ligaram constantemente até às 9. Nesse ponto, meu celular já estava descarregado e, como estava irritada com a insistência, o deixei desligado enquanto carregava. Quando o primeiro filme terminou, coloquei outro, e quando acabou já eram 11h30 da noite. Comecei a me sentir muito sonolenta, então apenas arrumei a sala, verifiquei se as portas estavam fechadas e subi para o meu quarto. A noite estava especialmente iluminada, então, mesmo quando apaguei as luzes, meu quarto não ficou completamente escuro. Eu ia fechar as cortinas, mas me detive antes de fazê-lo. Aquela paisagem noturna que geralmente me trazia tranquilidade, naquele momento me pareceu mais sinistra. A sombra que o muro esburacado projetava sobre o nosso jardim dava-lhe uma aparência sombria. Não brinco quando digo isso. As plantas que sempre estendiam suas pétalas ao sol pareciam murchas. Os insetos, que costumavam ser ruidosos a essa hora, estavam completamente em silêncio, e todo o ambiente parecia mais frio do que o habitual, mas o mais impactante era a vista do terreno. Estava mais morto do que nunca. Os talos secos do milho sobressaíam, e o enorme caniço balançava com o vento. Pude ouvir claramente como a cerejeira rangia, dando a impressão de que estava prestes a ceder. Enquanto olhava para aquela paisagem sinistra no meio de tudo, pude distinguir uma luz. Parecia a de uma lâmpada e vinha da casa quase desmoronada. Pensei que algum dos vizinhos poderia ter decidido ficar lá para vigiar, embora isso fosse muito estranho, já que sempre que os idosos vinham, era durante o dia. Nunca havia chegado ninguém à noite. Por um dos buracos naquela casa, pude ver uma pessoa que se movia rapidamente em direção à porta. Quando saiu, notei que era um homem que eu não reconheci. Parecia ter uns 20 anos, tinha uma aparência muito desleixada e segurava uma lata de cerveja. Ele ficou parado por um momento, girando a cabeça de um lado para o outro como se estivesse procurando algo, e eu tive que fechar minha cortina por um tempo para que ele não me visse. Comecei a me assustar, mas minha curiosidade superou o medo quando ouvi o som de um vidro se quebrando. Abri a cortina um pouco e o homem já não estava lá. Ouvi sua voz vinda de trás daquela casa. Soava zangada, como se estivesse reclamando de algo com alguém. Já chega, capeta, se vai continuar nos ferrando a vida, ao menos mostre-se. Houve uma pausa. E eu esperava ouvir alguma resposta, mas nada. Não ouvi nada respondendo. Filha da mãe, sabia que eram só histórias. Vai pro inferno. Nesse momento ele começou a dizer várias frases em outra língua, que eu não conseguia entender, mas soavam com ódio. Então ele reapareceu sozinho. Já não segurava a lata
e continuou dizendo várias coisas para uma pessoa que eu não conseguia ver. Talvez estivesse escondida atrás da casa, ou pior ainda, talvez não estivesse lá. No final, ele estava falando tão alto que achei estranho que ninguém saísse para ver quem estava provocando aquele escândalo. De repente, tudo voltou a ficar em silêncio, e mais uma vez, nada. Nesse momento, ouvi como ele começou a rir. Me deu calafrios, e era para algo que não estava respondendo ele. Sua risada ficava cada vez mais horrível. Era como testemunhar a lenta descida à loucura de um personagem de filme de terror. Fiquei paralisada. Não entendia o que estava acontecendo, nem tinha coragem suficiente para me mover de onde estava. Achava que ao menor sinal aquele homem poderia virar-se na minha direção e perceber que eu não estava dormindo, que eu o estava espionando. Embora soubesse que estava protegida pelo meu lar, uma sensação de perigo me invadiu completamente. Afinal de contas, a pessoa que eu estava observando era um completo estranho que poderia ser alguém perigoso e de alguma forma poderia chegar até mim pulando o muro com muita facilidade. Comecei a procurar meu telefone às cegas com uma das minhas mãos para ligar para meus pais, mas então me lembrei. Eu o havia deixado no primeiro andar, na sala, completamente fora do meu alcance. Vi que eram 2:30 e então ouvi outro ruído, como o de uma lâmpada estourando. Olhei para frente de novo. A luz que estava acesa havia desaparecido. O homem também percebeu e entrou rapidamente na casa, xingando sem parar. Assim que terminou de dizer um palavrão, ouviu-se uma frase que não entendi absolutamente nada. A princípio pensei que fosse ele mesmo, ou que eu havia escutado uma espécie de eco, mas a segunda voz soava mais fina, como quando alguém fala dentro de uma garrafa. No entanto, não parecia haver ninguém mais lá fora, e a voz agora soava mais perto. O homem enfiou a cabeça pelo buraco da janela. "Está aí?" Não houve resposta, mas ele voltou a perguntar. "Está aí? Você está aí?" Lhe responderam, mas desta vez era certo que a segunda voz vinha de outro lugar, pois ele também ficou desconcertado ao ouvir alguém perguntar o mesmo, alguém repetindo o que ele acabara de dizer. "Filha da mãe, não zombe de mim, vou te matar, ouviu?" Então ele voltou a pronunciar frases que eu não entendia e saiu da casa rapidamente. E quando estava se dirigindo novamente para a parte de trás da casa, ouvi-se: "Você está aí?" A voz se ouviu outra vez, porém agora pude perceber de onde vinha. A voz vinha do poço. A ideia era absurda, obviamente, e me causou pânico pensar em quem poderia estar falando dali. Mas naquele momento ele se virou e começou a se aproximar do poço lentamente. Ele olhou para baixo por um instante como se estivesse procurando algo, e então algo saiu disparado do poço, raspando seu rosto. O homem xingou, recuou alguns passos e vi que ele tinha um corte longo na bochecha. Parecia que haviam atirado algo afiado nele. Naquele momento ouviu-se um som grotesco, uma mistura entre uma risada e um grito. Esse som foi aumentando e tornou-se mais agudo. Ficou claro que algo estava saindo do poço, e enquanto isso acontecia, todo o ambiente se transformou. À medida que esse som se intensificava, o vento começou a soprar com muita força. As folhas secas voaram por todos os lados, muitas bateram na minha janela, e alguns cães começaram a uivar à distância. Misturado com tantos sons, juro que ouvi outras vozes vindas de várias direções, repetindo as palavras incompreensíveis que o homem havia dito antes. Chegou a um ponto em que eu já estava sentindo uma dor profunda nos meus tímpanos, mas estava congelada, não consegui nem levantar minhas mãos. Senti muito frio nesse momento e um desespero profundo começou a me invadir, como se eu fosse a pessoa que estava no meio daquele terreno. Mas de repente, tudo se silenciou. Foi tão repentino que não poderia ser um fenômeno natural. Fiquei olhando para o poço e algo começou a sair de lá. Eram duas mãos deformadas, de cor escura e muito finas. Elas se agarraram a uma das pedras do poço e então
vi que uma cabeça começou a emergir. Essa coisa estava de costas para mim. Assim pude ver que tinha algo semelhante a cabelo. Um cabelo muito emaranhado com pedaços de algum tipo de planta. Ela emergiu completamente, com um som parecido ao de galho se quebrando, e não dava para ver se estava vestida, pois seu cabelo era tão longo que cobria todo o corpo. Ela se levantou e começou a caminhar lentamente em direção ao homem. Aquilo era realmente uma pessoa, bruxa ou chame como quiser. Quando olhei novamente para o rosto daquele homem, ele havia mudado da confusão para o mais absoluto terror que eu já havia presenciado. Ele começou a recuar e parecia que ia correr, mas acabou esbarrando no canavial. Juro que não estou louca quando digo que aquela planta parecia estar aprisionando-o, porque, enquanto ele empurrava os caules, eles se prendiam ainda mais em suas roupas, não permitindo que ele avançasse. Aquela mulher se aproximou lentamente até que o encurralou. Ela devia estar bem na frente dele naquele momento, mas o homem não gritou por ajuda, nem emitiu um único som. Será que ele havia ficado tão congelado quanto eu diante de uma visão tão terrível? Sem aviso, essa coisa estendeu um dos braços, o pegou pelo casaco que ele vestia, rosnou como um animal selvagem e o arrastou vários metros para a parte de trás da casa. Então pude ver parte do seu rosto. Era horrível, parecia que raízes e folhas estavam brotando de várias partes dele, incluindo os olhos, o nariz e a boca. Mas um detalhe chamou minha atenção. Perto do que poderia ser o olho dela, havia algo encravado. Parecia um pedaço de garrafa quebrada. Antes de desmaiar, lembro-me de que aquela coisa apoiou as mãos no chão e começou a andar de quatro em direção à árvore. Não lembro com precisão do que aconteceu depois disso, mas soube graças ao que meus pais me contaram. Segundo eles, o telefone da minha mãe tocou às 5 da manhã e, ao me ouvir, ela quase teve uma crise de pânico. Ela disse que, enquanto falava comigo, parecia que eu estava fora de casa ou em um lugar com muito vento, e de repente ouviu um baque seco antes que a ligação fosse cortada. Ambos chegaram o mais rápido que puderam e ficaram ainda mais assustados ao ver que todas as portas da casa estavam abertas. Felizmente eles me encontraram, mas eu estava inconsciente, caída em um canto do jardim coberta de folhas. Imediatamente me levaram ao hospital. Aparentemente eu havia sofrido um colapso nervoso e, enquanto estive assim, não parava de repetir frases como: "Deixe-o, não o mate." Gostaria de pensar que isso foi uma exageração provocada pelo estado em que me encontrava, mas não apenas meus pais aterrorizados puderam confirmar isso, como também o pessoal médico que me atendeu. Depois de 3 dias, finalmente acordei e pouco a pouco comecei a lembrar do ocorrido. Depois de me recuperar um pouco, ainda estava tão incrédula de que algo desse tipo havia me acontecido que não contei a verdade aos meus pais quando me perguntaram. Finalmente, após sair do hospital e conversar várias vezes com eles, consegui que acreditassem em mim ou pelo menos que deixassem de tocar no assunto graças ao conselho dos médicos. Para que eu ficasse mais tranquila e pudesse esquecer essa experiência, eles me enviaram para morar com alguns parentes por 3 meses. Quando voltei para essa casa, ainda estava me convencendo de que tudo tinha sido um pesadelo. Foi muito difícil, mas no final parecia que eu havia conseguido. Embora eu nunca mais conseguisse ficar sozinha em casa à noite e preferisse estar fora o tempo todo que fosse possível. Pouco tempo depois, meus pais decidiram que nos mudaríamos para que eu pudesse fazer um curso técnico em outra região. Levei anos para finalmente aceitar o que me aconteceu e ter coragem para começar a escrever essa história. Há apenas algumas semanas, finalmente contei tudo o que realmente aconteceu, exatamente como ocorreu. Para minha surpresa, meu pai não apenas me compreendeu, como também me contou alguns detalhes que haviam acontecido enquanto eu estava ausente e que ele preferiu manter em segredo até agora. Aparentemente, o homem que eu vi era filho dos donos do terreno, ao qual, segundo contaram,
ele herdaria a propriedade. Uma vizinha o viu entrar lá às 9 da noite daquele dia. Ela foi quem ouviu um carro estacionando perto da sua casa e, quando saiu para ver, distinguia uma silhueta que carregava uma lanterna. Essa foi a última vez que o viram. Depois de me levarem ao hospital, meu pai voltou para casa para pegar alguns documentos e viu 2 viaturas estacionadas em frente ao terreno. O que ele soube depois, pelos rumores que circulavam, foi que não conseguiram encontrar aquele homem. Apenas encontraram um rastro de uma substância negra em direção ao poço, além do fragmento de uma garrafa quebrada com manchas de sangue, que depois confirmaram pertencer a esse homem. Inesperadamente, o caso foi encerrado depois que os familiares se recusaram expressamente a iniciar uma busca. Quando meus pais e eu voltamos para casa, meu pai viu um grupo de curiosos parados nos limites do terreno. Como eu estava dormindo, ele deixou minha mãe e eu em casa para sair e verificar. Ao voltar, minha mãe comentou que ele parecia muito preocupado. Segundo seu testemunho, alguns dias antes de nossa chegada, os vizinhos viram um grande grupo de pessoas entrando naquela propriedade. Alguns carregavam ferramentas e outros, vestidos com mantos pretos, levavam cruzes com eles. Estavam tão assustados que vários chamaram a polícia, mas antes que chegassem, ouviram gritos e sons de pessoas correndo que deram lugar à luz de um grande incêndio. Não foi fácil apagar as chamas, mas quando os bombeiros e as pessoas conseguiram, toda a propriedade dos idosos estava completamente destruída, exceto por aquele poço que continuava lá, desgastado, velho e inútil. Após uma breve inspeção, encontraram algo assustador: várias marcas de sangue nas pedras do poço que, estranhamente, desapareciam quando chegavam ao fundo. Desde aquele dia, uma viatura ficou vigiando a área para evitar possíveis invasões, mas permaneceram lá por apenas mais 2 semanas, e nenhum dos proprietários apresentou uma única queixa ou se aproximou das imediações para ver o que restava do lugar. Um dos últimos incidentes que causou alvoroço no bairro foi o terrível cheiro que começou a sair daquele buraco, e por mais que algumas pessoas o revisassem, sempre durante o dia, nunca encontraram a fonte, nunca encontraram o que o causava. No final, as reclamações se intensificaram tanto que um grupo de trabalhadores foi enviado para selá-lo, mas o cheiro continuou a ser sentido por várias semanas mais. Atualmente, esse terreno está ainda mais abandonado, porém meu pai me disse que recentemente passaram um trator por todo o local para que pudesse ser limpo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu em julho de 2022. Na época, eu estava nos escoteiros e morava no sul da Itália, onde esse encontro assustador aconteceu. Era uma noite de verão e eu estava com meu grupo. Um detalhe sobre mim é que eu gosto de fumar. Então, todas as noites, quando terminávamos nossas atividades e curtíamos a fogueira com jogos e cantorias, eu sempre ia sozinho fumar em silêncio. Naquela noite em particular, após o término das atividades e da fogueira, fui até a floresta próxima ao nosso acampamento para fumar. Estava tudo perfeito. Os sons da floresta, a brisa suave da noite de verão, os pássaros cantando ao longe, tudo. Eu estava sentado perto de uma árvore, fumando meu cigarro e rolando pelo TikTok e Instagram para passar o tempo. A cerca de 25 metros de distância, havia um grupo de cervos cuidando de suas vidas. Eu os observava, comendo grama em completo silêncio, porque não queria assustá-los. Era bom ter alguma companhia. Aproveitei isso por pelo menos meia hora, quando, de repente, os sons da noite começaram a desaparecer. Os pássaros noturnos simplesmente pararam de cantar. Os animais pararam de se mover na vegetação rasteira ou pelos galhos. Em um dado momento, olhei para cima e vi que os cervos não estavam mais comendo.
Em vez disso, estavam olhando nervosamente ao redor, como se esperassem que algo saísse da escuridão. Então tudo aconteceu de uma vez. Primeiro ouvi um uivo longo e agudo. Não há lobos nessa área onde nosso acampamento estava. Então eu sabia instantaneamente que algo estava errado. Sendo um garoto acostumado ao ar livre desde os 10 anos, sabia que o silêncio repentino na floresta significava apenas uma coisa: um grande predador por perto. Com isso, fiquei o mais quieto e imóvel possível. De repente, o uivo veio novamente. Estava mais alto, mais perto. Foi então que os cervos simplesmente dispararam, assustados por qualquer coisa que estivesse fazendo aquele barulho. Finalmente lá estava eu, a 100 metros dentro da floresta, sozinho com algum predador invisível. Comecei a ouvir o farfalhar no mato bem na minha frente, diria que a uns 30 metros de distância. Então vi 2 olhos aparecerem em meio aos arbustos. 2 olhos brilhantes, amarelo-âmbar, olhando diretamente na minha direção, como se estivessem olhando diretamente para minha alma. Nem preciso dizer que fiquei completamente paralisado de medo, com o suor frio escorrendo pela nuca. Eu tremia como uma criança. A princípio, os olhos daquela coisa estavam a cerca de 1,5 metros do chão. Ela começou a sair dos arbustos, mantendo os olhos fixos em mim, e tudo o que eu conseguia fazer era olhar de volta. Era noite de lua cheia. Notei isso porque, quando saiu daqueles arbustos, se levantou sobre as patas traseiras e eu pude vê-la claramente. Sua altura devia ser de pelo menos 2 metros, talvez até mais. Tinha pernas longas, dobradas para trás de forma estranha, quase como as de um cachorro, mas o resto estava errado. Seus braços superiores eram longos, terminando em mãos com garras, não patas, mas mãos. Era coberto por uma pelagem espessa e escura, com alguns tons avermelhados. Eu podia ver seus músculos e a cabeça. Deus, aquela cabeça, era como a de um cachorro com um focinho longo, mas ainda mais longo do que o de um lobo. E aqueles olhos, era um olhar quase humano. Hoje, depois de ver fotos e ouvir outras histórias, só posso dizer que era um lobisomem. Um tempo depois, eu me levantei lentamente. Eu não queria que ele pensasse que eu era uma ameaça ou uma presa, o que ele poderia pensar se eu tentasse correr. Comecei a andar para trás devagar, na direção do meu acampamento, e ele fez o mesmo em minha direção. Eu sabia que ele estava se preparando para atacar, e eu estava pronto para virar e correr o mais rápido que pudesse. Ele estava a cerca de 10 metros de mim, quando ouvi um barulho de um animal correndo. Do nada, apareceu um cervo. O cervo olhou para mim, depois para aquela coisa, e disparou para a floresta. Foi nesse momento que aquela coisa olhou para mim, se virou para a direção contrária e saiu correndo. Depois de alguns minutos, quando a floresta voltou à vida, comecei a correr de volta para o meu acampamento, em choque, me negando constantemente o que tinha vivido. Continuei tremendo, e quando finalmente consegui voltar ao acampamento, todos os meus amigos perguntaram se eu estava bem. Eles disseram que eu estava pálido e ensopado de suor. Eu disse a eles para não se preocuparem comigo, que eu estava bem. Naquela noite, quando entrei na minha barraca, não consegui dormir. Eu simplesmente não conseguia. Passei a noite inteira olhando para o teto, ouvindo algo uivando à distância, pulando a cada som que vinha de fora da barraca. Saí dos escoteiros depois disso, e nunca voltei ou voltarei a uma floresta à noite. Todas as noites tenho pesadelos com aquela criatura me perseguindo pelas árvores. Esse foi meu encontro. Recomendo que todos vocês fiquem seguros. Fiquem atentos sempre que estiverem na floresta. Você não sabe o que pode estar à espreita nas sombras. Quero contar algo que poucas vezes na minha vida tive coragem de compartilhar.
Suponho que aqui tenho mais chances de que acreditem que isso realmente aconteceu. Ocorreu em uma cidade fronteiriça da qual não gosto de repetir o nome, em um bairro fantasma nos arredores dela. Era um projeto de urbanização que foi abandonado antes de ser completamente finalizado. Venderam casinhas para pessoas pobres por pouco dinheiro e as deixaram lá inacabadas, sem serviços, sem um único caminho adequado para chegar até lá. Eu cheguei a essa cidade sem ter onde cair morto, e um amigo me disse que ele tinha uma casinha lá, nesse bairro, que já estava pensando em abandoná-la, parar de pagar e pronto, mas que eu poderia ir e ficar o tempo que fosse necessário sem pagar nada, apenas cuidando dela. Como não sou bobo nem nada, aceitei. Quando fui vê-la, percebi que quase todo o bairro já estava abandonado. A rua onde eu ia ficar, com 15 casas, já não tinha mais ninguém. Apenas alguns vagabundos tentavam entrar de vez em quando para destruir, e coube a mim espantá-los, já que sempre andava armado. Quando os outros donos souberam, me mandaram alguns trocados por cuidar das casas deles também, e assim, entre todos, sem saberem, me apoiavam para eu comer e procurar trabalho pelas manhãs. Todas as noites eu fazia rondas pela rua. Tudo sempre esteve tranquilo até aquela noite, a noite em que caiu uma grande tempestade. Saí para dar uma volta porque sabia que poderia haver algum malandro procurando onde se abrigar da chuva. Sentia que era meu dever evitar que fosse ali. Eles teriam que procurar em outras ruas. Aquela eu já estava cuidando. Foi então que a luz vermelha e azul de uma viatura me chamou a atenção. Estava na entrada e eu me aproximei para ver o que procuravam. Uma policial muito magra que patrulhava sozinha me perguntou se eu era segurança ou algo do tipo. Ela pediu que eu a ajudasse. Por favor. E eu disse que não era nenhum vigia, mas perguntei o que ela precisava. Ela me contou que haviam relatado um cheiro forte saindo de uma casa na rua de cima. Uma pessoa que foi verificar sua casa percebeu. A casa de onde vinha o cheiro era habitada por um homem, e estavam preocupados que ele pudesse estar morto e ninguém tivesse notado, sendo ele o único morador daquele lugar. O que a preocupava, porém, era que pudesse haver algo mais lá dentro, embora não pudesse afirmar com certeza. Respondi que não queria me meter em problemas, que ela deveria esperar que seus colegas chegassem, mas ela me disse que ninguém mais viria, embora já tivesse solicitado reforços pelo rádio, e que sua única opção era pedir minha ajuda para verificar ou simplesmente ir embora. Notei sua preocupação e decidi acompanhá-la. Caminhamos até a rua e entramos até a última casa. Estava horrível, todas estavam, mas aquela parecia evidentemente abandonada. O fedor saiu pela porta e nos atingiu no rosto apesar da tempestade quando nos aproximamos. Fomos bater na porta. Ela gritou para que abrissem e ouvimos algo. Alguém lá dentro tentando pedir ajuda. De fato, como ela suspeitava, havia alguém lá. Espiamos pela janela e vimos através da cortina uma pessoa sentada à mesa, tentando se levantar, claramente sem conseguir. Parecia estar ferida. Lembro-me de como aquilo me impactou. Eu estava certo de que o cheiro que sentíamos era de carne em decomposição, mas havia alguém lá dentro. Ela chamou no rádio novamente, desta vez pedindo uma ambulância, e começamos a procurar algo para forçar aquela porta de metal. Com muito esforço conseguimos arrombá-la. Chutar a porta foi o de menos, mas lá dentro não havia ninguém. Ninguém vivo, apenas um corpo sentado à mesa. Ela procurou por toda a casinha, mas não havia mais ninguém, nem forma de alguém ter escapado. O gemido? Sim, talvez tenha sido nossa imaginação, mas ambos vimos alguém se mover lá. Aquele corpo abandonado estava se movendo. Talvez buscasse que alguém o encontrasse, que o levasse dali, que lhe desse um enterro digno. Talvez só quisesse descansar. Fiquei lá por 2 meses até conseguir um trabalho em uma fábrica e poder alugar um quartinho na cidade. Quanto a ela, a policial, nunca mais a vi por lá depois daquela noite.
Por questões de trabalho, precisei viajar para um lugar muito remoto. A cidade mais próxima, sem contar os povoados, ficava a cerca de 8 horas de distância, por estradas difíceis de transitar. Era um lugar extremamente isolado. O único transporte público que chegava lá fazia uma única viagem por dia, saindo às 5 da manhã. Por isso, quem ia para esse trabalho precisava ficar hospedado em um conjunto de cabanas de madeira muito pequenas, onde nos acomodávamos. Quando digo pequenas, eram realmente pequenas, medindo 2 por 2, onde só cabia uma única pessoa. O único banheiro ficava a uns 15 metros de distância, o que se tornava bastante inconveniente durante as madrugadas. Ao chegarmos, soubemos que teríamos que ficar mais dias do que o planejado, então tivemos que nos preparar para passar 2 semanas naquele local, afastados de tudo, da civilização a qual estávamos tão acostumados. De manhã saíamos para as comunidades próximas e passávamos o dia todo até cerca das 6 da tarde, quando voltávamos às cabanas para descansar. Revezávamos para tomar banho, jantávamos e, finalmente, cada um se retirava para sua pequena cabana. Em uma dessas noites, quando já estávamos lá há alguns dias, comecei a ouvir algo lá fora, na escuridão absoluta daquela madrugada. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi comentar e perguntar se mais alguém tinha ouvido, mas aparentemente só eu havia escutado aquele tipo de rosnado durante a madrugada. Pensei que tinha sido um sonho estranho e nada mais. Então tentei esquecer para continuar trabalhando. Voltamos naquela tarde, tomei meu turno para o banho, jantamos como todas as noites e novamente fomos dormir. Mais uma vez, ouvi rosnados durante grande parte da noite, como se algo enorme, como se uma besta estivesse lá fora, rondando. Quis me convencer de que não era nada, principalmente porque ninguém mais conseguia ouvir. A diferença foi que algo aconteceu naquela noite, algo que só saberíamos na manhã seguinte e que tinha a ver com um forte estrondo de porta que ouvimos todos de madrugada. Um dos meus colegas havia saído para ir ao banheiro, apressando o passo porque detestava estar no meio daquela escuridão. E quem não detestaria? Ele levava consigo uma lanterna para iluminar o caminho e quando estava voltando ouviu algo. Parado perto das cabanas, apontou a lanterna, mas não viu nada. Depois, ouviu atrás de si, depois de outra direção, para imediatamente mudar de novo e de novo. Por mais que quisesse explicar, sabia que aquilo não era um cachorro. O som era parecido, porém mais grave, e de alguma forma vinha de uma altura maior. Ele correu para as cabanas, fechando a porta com um estrondo, o mesmo que todos ouvimos. Não mais que 1 minuto depois, ele nos contou o que tinha acontecido. Todos riram, exceto eu. Eu sabia que, embora não tivesse ouvido os rosnados que ele descreveu naquela noite, isso poderia ser uma questão de percepção, assim como aquelas vezes em que eu ouvi algo pela primeira vez e ninguém mais parecia notar. Ele não se importou com as risadas. Perguntou quanto tempo faltava para terminar o trabalho e, como ainda estávamos longe de terminar, pediu para dormirmos em outro lugar. No entanto, não havia nenhuma outra opção, só podíamos ficar nas cabanas. Sem dizer nada, sem dar nenhuma explicação, pegou suas coisas e caminhou até encontrar alguém que o levasse até a comunidade mais próxima. É claro que essa atitude nos surpreendeu, mas não podíamos fazer mais nada. Até eu, que acreditava, que queria acreditar nele, o que poderia fazer? Me contive e saí para trabalhar naquele dia como todos os outros, como se nada estivesse acontecendo, como se eu não estivesse apavorado com a ideia de voltar. Naquela tarde, ao retornar, encontrei uma nota no chão da minha cabana. Não sabia se tinha sido escrita pelo colega que partiu, mas a nota era extremamente estranha, dizia apenas: "Cuidado com os olhos amarelos." Não entendi a mensagem até aquela noite. Tudo estava relativamente normal, mas à 1 da manhã um grito desesperado nos acordou. Saímos correndo para encontrar um colega em posição fetal,
pedindo que tirássemos aquilo dele, que o ajudássemos. E entre as palavras confusas que balbuciava, ouvi claramente ele dizer: "Tem olhos amarelos." Não entendemos, apenas tentamos acalmá-lo e alguém trouxe água para ele. Quando ele finalmente se acalmou, muito tempo depois, nos contou que tinha saído para ir ao banheiro e ao voltar ouviu algo estranho. Ele quis ver de onde vinha. Parecia percorrer ao redor de todas as cabanas naquela escuridão, até que finalmente parou ao lado da cabana dele, e ele pôde ver um homem, a figura de um homem, mas aquela cabeça, aquele rosto, parecia a de um cachorro. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão e parecia que estavam cravados no peito dele. Logo depois o encontramos. Quando ele terminou o relato, ficamos em silêncio. Eu me sentia como se tivesse levado um balde de água fria que percorreu meu corpo. Nosso chefe não hesitou e nos disse para guardarmos todas as nossas coisas imediatamente, que partiríamos no próximo transporte. Voltaríamos para a cidade. Ninguém conseguia explicar o porquê, mas todos obedecemos prontamente. Naquele momento, caminhamos até a comunidade mais próxima, onde aguardamos o transporte. Ainda me lembro de sentir o medo, ainda me lembro do silêncio com que percorremos aquela estrada na escuridão. Já no ônibus, o chefe nos disse que aquele problema não era novo, que já havia acontecido com outros grupos, mas que não se podia fazer nada. A única coisa que podíamos fazer era partir, esperar que ele encontrasse outra pessoa para atormentar. Quando voltamos para a cidade, nos deram alguns dias de descanso, disseram que nos avisariam quando fosse a hora de voltar. Mas naquela época, o anúncio que recebemos veio pelas notícias. A pandemia havia chegado e quase todas as atividades seriam suspensas, incluindo a nossa. Nunca precisei voltar àquele lugar, aquelas cabanas no meio do mato. Foi um verão muito difícil para mim e 3 amigos por causa do trabalho. Estávamos todos envolvidos em um grande projeto de aquisição de empresa. Isso significava que tínhamos que trabalhar até tarde da noite e nos fins de semana. Também tivemos que viajar para a Suíça para reuniões e para verificar as instalações da empresa. Por causa deste projeto, não podíamos tirar férias até que a aquisição fosse concluída. E quando setembro chegou, estávamos completamente esgotados e realmente precisávamos de uma pausa. Na manhã de segunda-feira, cheguei ao trabalho como de costume. Meu chefe me chamou e disse: "John, venha para o meu escritório, feche a porta e sente-se." Eu esperava que meu chefe dissesse algo como: "Muito obrigado, John, por todo o seu trabalho duro no projeto, mas após uma revisão temos que dispensá-lo. Não é nada pessoal, espero que entenda." E se fosse o caso, eu estava pronto para dizer exatamente o que pensava dele e da empresa toda, depois de tudo o que tínhamos realizado. Então ele começou dizendo: "A diretoria e eu estamos muito felizes com o que você e sua equipe fizeram neste projeto. Sabemos que foi difícil, mas vocês conseguiram contra todas as probabilidades. Para mostrar nosso agradecimento por todo o seu trabalho árduo, a diretoria me autorizou a deixar você escolher um local e um Airbnb na Virgínia para você e sua equipe aproveitarem por 2 semanas. Ah, e quase esqueci. Você também receberá um bônus extra de Natal além do seu habitual este ano. Então, o que acha disso?" Fiquei sem palavras a princípio. O que pensei que ia acontecer estava completamente errado e eu não tinha ideia de que eles tinham planejado isso. Disse: "Isso é incrível", e agradeci a ele. Estava bastante feliz, para dizer o mínimo. Fiquei sem palavras enquanto caminhava até minha mesa e me sentei. Depois de 10 minutos olhando para a tela do computador, levantei-me, olhei por cima da parede e disse: "Zach William Riley, reunião na minha sala em 10 minutos."
Zack me perguntou sobre o que era a reunião e eu disse exatamente o que me foi passado. Eles ficaram tão surpresos quanto eu. Zack até perguntou: isso é uma piada ou um trote? Então disse a eles que planejava reservar a acomodação começando no próximo sábado por 2 semanas. Mas que lembrassem de que era apenas para nós mesmos. Nada de namoradas, esposas, filhos ou qualquer outra pessoa. Pedi para nos encontrarmos no escritório ao 12:00 em ponto. E lá eu contaria o que reservei e onde. O sábado de manhã chegou bem rápido. E eu peguei William no caminho porque o carro dele não estava funcionando. Quando chegamos lá, Zack já estava lá com Riley. Dei a Zack o código de localização para o GPS dele e disse que levaria cerca de 4 horas para chegarmos. Fizemos uma parada em um restaurante e depois partimos novamente após cerca de 10 minutos. Quando estávamos a 20 quilômetros do nosso destino, paramos em um supermercado para pegar alguns alimentos. Aproveitei a oportunidade para contar a eles que ficaríamos dentro do Parque Nacional Blue Ridge Parkway. Seria um período de férias de 2 semanas cercados pela natureza. Não tinha certeza do que eles pensariam disso, já que hoje em dia todos parecem viciados em celulares, TV e notebooks. Pareceu que gostaram, mas eu não tinha certeza se estavam fingindo gostar. Enchemos os 2 carros com suprimentos e continuamos nossa jornada. Os últimos 2 quilômetros da estrada serpentearam por florestas de ambos os lados. À frente, vi uma placa de madeira à beira da estrada que dizia Blue Ridge Ranch, com uma seta apontando para a direita. Liderando o caminho, virei à direita e segui o caminho subindo a colina através das árvores, com Zack logo atrás de mim. Depois de cerca de 5 minutos, chegamos a um grande pilar de pedra, com uma placa de madeira em forma de meia-lua que dizia Blue Ridge Ranch. Passamos por baixo dela e nos aproximamos da casa, um grande edifício de madeira com 2 andares. O andar superior tinha uma grande varanda que o contornava e havia 2 grandes chaminés de cada lado do telhado. Estacionamos em frente à casa e saímos. Zack disse: John, este lugar parece legal. William e Riley também concordaram. Obrigado, vamos descarregar o carro e depois cada um pode escolher seu quarto. Descarregamos e todos ficaram de boa com a escolha de seus quartos. Então decidimos nadar na piscina e relaxar, nos divertindo por cerca de 1 hora. Todos concordamos sobre a vista incrível da piscina, olhando para as montanhas. Depois de nadar e tomar sol por 1 ou 2 horas, subimos para nos trocar. Depois procuramos ver se havia uma churrasqueira para cozinhar ao ar livre. E finalmente encontramos algum carvão e uma churrasqueira guardada no galpão ao lado da casa. 1 hora se passou e Riley começou a assar enquanto eu trazia bebidas para todos. Zack perguntou: John, onde está o abridor de garrafas? Respondi que iria pegar. Então procurei até encontrá-lo pendurado em um gancho perto da geladeira. Ao pegá-lo, notei um envelope marrom no chão. Abaixei-me e peguei. O envelope dizia: Bem-vindos, novos visitantes. Provavelmente não o vimos antes, talvez tenha caído no chão quando abrimos as janelas. Encontrei o abridor de garrafas e o levei para o grupo. Acabamos aproveitando mais algumas horas. Era noite de lua cheia, então iluminava a área, refletindo na piscina. Depois de terminarmos de comer muita costela e beber bastante cerveja, todos decidimos ir dormir. Durante a noite acordei de repente, olhei ao redor e ouvi o que parecia cascos de cavalo ao redor da área da piscina. Levantei-me e olhei pela janela em direção à piscina, e lá estava, uma mulher em um cavalo preto. Ela apontava diretamente para minha janela. Então ela se virou na sela e parecia apontar para a floresta no lado mais distante da propriedade. Ela era uma vizinha ou algo assim. Vesti-me e saí do meu quarto. Gritei para todos acordarem. Tem uma mulher em um cavalo perto da piscina. Vou descer para ver o que está acontecendo. Nos reunimos na sala de estar e saímos para o quintal dos fundos.
Lá do outro lado da piscina, estava uma mulher sentada em um grande cavalo preto. Todos vimos que a figura à nossa frente estava oscilando. Isaac foi o primeiro a falar sobre isso. A mulher no cavalo apontou para nós novamente e parecia estar falando, mas não podíamos ouvir nenhuma palavra. Então ela se virou na sela e apontou para a floresta atrás de nós mais uma vez. Riley então disse: "Acho que sei o que ela está tentando dizer. Ela está dizendo para corrermos por nossas vidas agora. Eles estão vindo da floresta." "O que é isso? O que está vindo?" William apontou para o mesmo lugar que a mulher tinha indicado. Todos olhamos, e para nosso horror, vimos pelo menos 10 grandes figuras atravessando o mato sob as árvores. Eram figuras muito negras e tinham olhos vermelhos. A mulher no cavalo galopou rapidamente, indo diretamente para eles. Vimos o cavalo e a moça desaparecerem entre as figuras escuras. Foi uma coisa fora do normal. Gritei para todos pegarem as chaves, e corremos pelas portas da frente e chegamos aos carros, justo quando ouvimos vidro quebrando na área dos fundos. Recuamos rapidamente e aceleramos pela entrada. William se virou para mim e gritou: "Olhe no espelho." Havia 4 figuras escuras saindo pela porta da frente e correndo em direção ao nosso carro. Ambos saímos em segurança, graças a Deus. Notei que as figuras estranhamente pararam na entrada do pilar de pedra e agora estavam voltando em direção à casa. Depois de cerca de 20 minutos, ambos os carros pararam e encostamos na beira da estrada. Todos saímos e por um tempo ninguém disse nada. Estávamos todos completamente assustados com o que havia acontecido. Eventualmente decidimos ligar para a polícia e explicar o que havia ocorrido. Dissemos que houve um arrombamento e fugimos porque temíamos por nossas vidas. Sabíamos que se contássemos a verdadeira história, eles poderiam pensar que estávamos passando um trote. Pela manhã fizemos as malas enquanto a polícia estava na propriedade. Havia muitos danos nas portas e várias janelas estavam quebradas. O proprietário não mencionou nada à polícia sobre o que eu havia contado a ele. Ainda acredito que ele sabia mais sobre aquela noite do que admitiu. Apesar disso, ele deu um reembolso completo à nossa empresa.